Olá a todos, né? É um prazer estar aqui, agradecer ao Guilherme o convite, agradecer a Hélida, parabenizá-la pelo seu trabalho excelente, tive a oportunidade de ler, de estudar. Eu queria passar por 5 questões, de forma bem objetiva, para a gente depois partir para o debate. Vou começar com uma afirmação e um diagnóstico, que é obviamente muito perigoso, mas é para abrir o debate. Primeiro, uma afirmação, que eu acredito que a solução destas questões relevantes, ela está na política. E um diagnóstico, né? Há hoje, não só no Brasil, mas no Brasil muito, uma grande confusão entre os poderes, né? O que implica um mau funcionamento do nosso sistema presidencial, que busca, ou deveria buscar esse equilíbrio entre os 3 poderes que não ocorre, e uma confusão entre sistemas, né, basicamente entre o sistema econômico, o sistema da política e o sistema do direito. Esse é um diagnóstico que começa de forma polêmica. E aí vão para as 5 questões ou 5 problemas. Primeiro, né, a questão da uma supervalorização do Poder Judiciário, que eu acho que vem até de uma herança, de um momento que a gente viveu, inclusive na academia, e isso depois teve uma repercussão, né, na própria formação dos juízes, que formaram nos cursos de direito, depois chegaram, dessa herança que vem de umas reflexões que vem do direito norte-americano e alguma coisa do direito alemão, que vai dar uma posição muito especial ao Poder Judiciário. Né? Isso tem uma consequência importante, mas depois traz alguns problemas. Sem dúvida que a judicialização, né, dos direitos sociais, o reconhecimento, né, do respeito, da implementação imediata dos direitos sociais, ele é fundamental e um passo importante. Agora, daí, a judicialização da política pública, né, a gente tem que ver isso como um momento transitório, né, porque isso sempre vai significar um péssimo gasto de recursos públicos. Né? Não é o espaço do Poder Judiciário fazer política pública. E toda vez que isso for feito, né, ou for determinada uma decisão judicial, gastos com saúde, educação, etc., esses gastos, eu acredito que talvez até inevitavelmente serão mal gastos. Segunda questão, e eu vou colocar essas questões, depois eu queria ouvi-la sobre essas questões pontuais, né, que é o pano de fundo de tudo que você colocou aí da sua tese de pós-doutorado. O segundo problema é um pacto federativo que nós temos, que é uma federação, já escrevi muito sobre esse tema, de cabeça para baixo. Né? A nossa federação hoje tem 24 países do mundo que adotam o sistema federal. Geralmente são estados com grande dimensão territorial, grande população, como o caso do Brasil, México, Venezuela, Argentina, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Índia, Austrália, né? Alguns estados pequenos, exceção da China, que não é federal. Mas o nosso pacto federativo é um pacto de cabeça para baixo, porque ele é mal distribuído. A gente inovou ao colocar o município como ente federado pela primeira vez, numa federação, mas no momento de distribuir competências, a gente distribuiu muito mal essas competências. Né? Isso você colocou, é necessário rever esse pacto federativo, ele pode ser revisto, né? O artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4 da Constituição, que estabelecem limites, né, a emenda à Constituição, a reforma da Constituição não impede isso, uma vez que está ali escrito que é vedada a emenda tendente a abolir a forma federativa. Forma federativa, e principalmente o nosso federalismo, né, que é um federalismo centrífugo, que busca a descentralização, federalismo por segregação, na palavra de alguns, é um federalismo que admite, não só admite, mas pede, né, reformas no sentido de aprofundar o pacto federativo, que no nosso sentido significa o quê? Mais competências para os municípios, mais competências para os Estados-membros. O sentido oposto, ele é absolutamente inconstitucional. Ou seja, qualquer mudança no sentido de fortalecer a União é uma mudança inconstitucional. O sentido permitido pela nossa Constituição, né, e pelo nosso federalismo é o sentido do quê? De busca constante de descentralização. E, portanto, a necessidade de rever, né, essa repartição de competências, rever ali o artigo 21, 22, 23, 24 da Constituição e outros dispositivos aí espalhados pela Constituição. Bom, terceiro problema. Estou indo rápido para deixar esse terceiro problema, é uma questão que eu reputo como uma questão central nesse debate todo, que é uma supervalorização da economia, do sistema da economia, do discurso econômico, né, que nas últimas décadas, nas últimas 3 décadas, né, que foram essas décadas chamadas, esses 30 anos aí de experiência neoliberal,
que levou o mundo, né, à catástrofe, né, que a gente está vivendo, gravíssima crise econômica nos Estados Unidos e na Europa, e essas coisas, isso não vai parar por aí, a crise só piora, só se agrava, né? Mas esse sistema neoliberal se fundou em uma ideologia. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa ideologia. Ideologia aqui enquanto distorção proposital da realidade, enquanto encobrimento proposital da realidade. Que é o quê? É a matematização do discurso econômico. A gente já teve uma ideologia no passado, a primeira vez que o liberalismo andou fazendo seus desastres pelo planeta, no século XVIII e XIX, né, onde então se transformou o discurso econômico num discurso naturalizado. E aí veio aquela bobagem da mão invisível do Estado, a economia vai se ajeitar por si mesmo, tem que tirar o Estado, privatiza tudo, desregulamenta tudo. E isso vai desembocar em uma crise social gravíssima no século XIX, né, a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929. Depois volta o liberalismo agora como farsa, o chamado neoliberalismo, né, que de liberal efetivamente não tem nada, mas resgata, né, de forma descontextualizada um discurso e uma teoria construída para uma outra época, uma outra sociedade, uma outra cultura, um outro momento histórico, e obviamente que as consequências disso não podiam ser positivas, e foram extremamente negativas para o planeta nesses últimos 30 anos. Mas essa ascensão neoliberal, né, que se dá aí com a tomada no poder dos governos das 4 maiores economias do planeta na época, né, Reagan nos Estados Unidos, Nakasone no Japão, Helmut Kohl na Alemanha, Margaret Thatcher na Inglaterra, essa ascensão do projeto neoliberal se fundamenta sobre uma justificativa, sobre uma ideologia, mas ideologia aí no sentido negativo, no sentido de encobrimento, no sentido de distorção, que é essa ideologia da matematização da economia. É óbvio que esse discurso é falso. A ciência econômica é uma ciência social aplicada em qualquer universidade do planeta, né? E ninguém pode negar isso. É uma ciência social aplicada, é uma ciência essencialmente comportamental. Ela diz respeito ao comportamento, portanto, intrinsecamente ligada à cultura e à história de um povo. Só que ela foi ideologicamente transformada a partir já da década de 70 num discurso cada vez mais matematizado. Essa matematização do discurso econômico, ela é ideológica, ou seja, é óbvio que a ciência econômica não é uma ciência exata. Mas hoje, e a partir da década de 70, já começam reformas curriculares, começa a ser construída uma nova hegemonia de discurso econômico que vai aumentar o peso do cálculo, da econometria, né, as teorias monetaristas, aí vem a Escola de Chicago, Hayek, etc. Né, esse povo, todos os experimentos desastrosos dele, o mais desastroso de tudo na Islândia, né, o experimento no Chile, etc. E essa matematização sustenta essa nova hegemonia. Ou seja, sustenta algo que a gente viveu nesses últimos 30 anos, que era o quê? O discurso do fim da história. É óbvio que não tem como a história acabar, a única forma da história acabar é se acabar o planeta, né? Aí acabam os seres humanos, mas outras histórias continuarão. Nós somos essencialmente seres históricos, né? E negar isso também é de uma primariedade, né, muito, muito grande, é muito precário isso. Né? Então, mas acabou a história, chegamos ao sistema perfeito, o que é risível, né, tragicômico, na atual, já fala, nós chegamos ao sistema perfeito, o que está aí, né, o sistema perfeito é isso, né, a economia liberal, o constitucionalismo liberal, isso é o sistema perfeito. Se for isso, né, quero ir para cá, porque não haverá pegar uma nave espacial para qualquer outro planeta onde não tem esse sistema perfeito. Se a história acabou por aí, e é óbvio que não acabou por aí. Né? Então você tem esse discurso. O que implica isso? Se as pessoas começam a aceitar, e é óbvio que isso no plano do senso comum, gente. Então, não os economistas. É óbvio que o economista, o cara que estudou, ele não vai levar isso a sério. Né? Ele vai ter outros objetivos, ele vai entender, ele sabe, ele estudou isso, ele sabe que existem dezenas de teorias econômicas, né, e dezenas de soluções para o mesmo problema econômico. Né? Você vai fazer uma opção, e essa opção tem que estar no campo da política. Né? Essa opção tem que ser política. Por qual medida? Por qual política econômica? Né? Por qual teoria econômica a ser adotada, né, para resolver determinados problemas específicos. Né? Agora, o que implica a gente aceitar que a economia é uma ciência exata? Que ela não é. O que implica aceitar que a economia é matemática? Implica em dizer que o que está escrito por debaixo, das entrelinhas, implica dizer que o direito não pode dizer nada para a economia. Porque não adianta nada
a gente fazer uma norma, uma lei federal, uma emenda à Constituição, dizendo que 2 mais 2 é 5, que 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Então, qual que é o recado que está dito aí? E o recado que foi assumido, porque a gente viveu isso, é que, como a ciência econômica é uma ciência matemática, não adianta o direito querer regulamentar a economia, porque não adianta o direito se contrapor a uma ciência exata, como também não adianta o direito se contrapor a uma ciência natural, que era o discurso do século XVIII, século XIX, que ainda algumas pessoas, de vez em quando, restauram esse discurso hoje. E logo, atrás, nessa esteira, vem o quê? Vem outros discursos extremamente perigosos, como o discurso da autonomia do Banco Central. Consequência disso, outra consequência disso, se o direito não pode subordinar a economia, logo todo o direito do século XX, a lógica do constitucionalismo social, a nossa Constituição de 1988, que é uma Constituição social e democrática de direito, que estabelece um Estado social e democrático de direito, que tem um capítulo para a ordem econômica, esse capítulo se torna inaplicável. Por quê? Porque não adianta o direito querer regulamentar a economia. Outra consequência, se o direito não pode regulamentar a economia, o direito é produto, na primeira instância, da política. Ele é produzido lá no parlamento, os debates políticos. Se o direito não pode regulamentar a economia, a política também não pode debater a economia. E aí, então, você retira da esfera do debate político toda uma riqueza, que é toda a riqueza do debate político do século XIX, do século XX. Todo ele você nega. Outra consequência. A consequência é o total descrédito da política, descrédito dos governos, descrédito do parlamento, descrédito da democracia. Talvez isso possa explicar, por exemplo, por que a abstenção eleitoral é altíssima nos Estados Unidos. Por quê? Porque o cidadão norte-americano pensa, olha, a maioria, se pegar a eleição presidencial, é 50% de abstenção. A última foi menor um pouco. Nos Estados Unidos a abstenção é muito maior. A abstenção nas eleições regionais francesas em 2009 chegou a 58%. A abstenção nas eleições na União Europeia chegou a 59%. Em alguns estados do leste europeu chegou a 70% de abstenção. A abstenção na Itália nas eleições regionais do ano passado chegou a 56%. Como é que a gente pode tentar começar a fazer uma explicação disso tudo? Olha, é o fato que o cara começa a perceber, eu voto em A, eu voto em B, eu voto em socialista, eu voto em liberal, eu voto em conservador, dá tudo a mesma coisa. Não voto mais, minha vida continua uma droga, começo a construir, então, outras alternativas para fora do sistema político, para fora do parlamento. E é isso que o europeu está fazendo, é isso que o norte-americano está fazendo, na sua maioria. E a gente fica assistindo na televisão aqueles balãozinhos vermelhos e azuis, mas a verdade o cidadão está começando a buscar algumas alternativas fora disso. Por quê? Porque não adianta. O Banco Central Europeu é autônomo. Eles definem toda a política econômica, a política monetária. Não é o governo eleito da Espanha ou da França ou de Portugal que vai resolver isso. É o Banco Central Europeu. Ou aqui, entra governo, sai governo, você tem um Banco Central que tem a mesma cara, que tem as mesmas políticas. O que adianta eu votar em A, B, C ou D se a questão central da minha vida, se eu vou ter emprego, se eu vou ter salário, se eu vou consumir, o que eu vou consumir, se a criminalidade vai crescer, vai diminuir, que tudo isso envolve o debate político, de política econômica, está fora do âmbito político, está fora do âmbito legislativo, está fora do âmbito do direito, no final das contas também, disso tudo. Outra consequência, e vou encerrando, porque tem um monte de consequências, é a subalternidade do direito à economia. E aí você tem até um livro escrito sobre isso, citando diversas decisões dos tribunais superiores brasileiros, onde se deixa de aplicar a Constituição para respeitar a estabilidade econômica. E até um absurdo de um curso que foi feito, não sei qual foi o destino desse curso, mas um curso que foi patrocinado pelo Banco Mundial, pela Fundação Getúlio Vargas, pelo governo federal, há poucos anos atrás, alguns anos atrás já, que ensinava os juízes a decidirem sem afetar os contratos internacionais, sem afetar a estabilidade econômica. Olha, o direito vai ser aplicado se a economia deixar. Mas esse discurso sustenta todo nessa ideologia, que é mentira. Isso é mentira. Economia não é ciência exata. E isso é uma grosseira mentira. Outro aspecto, quarto problema. O problema da... Bom, esse problema é consequência do outro que eu já falei, que é a perda da centralidade da política. Então precisamos retomar urgentemente a centralidade da política. É a política que vai resolver os nossos problemas. Então a centralidade do debate político, das escolhas políticas. Nós podemos, devemos e temos que insistir que é a escolha política do sistema econômico, onde, por exemplo, nós temos que rejeitar veementemente
que o Estado pague 230 bilhões de juros por ano, né, e destine 60 bilhões para a saúde, e destine 40 bilhões para a educação. Mas por que faz isso? Porque vai chegar um economista, um matemático, vai dizer com suas contas, não, mas isso é matemática. As pessoas podem morrer na fila, né, do atendimento médico, né, as pessoas podem ficar com uma saúde, uma educação de má qualidade, as pessoas podem ficar sem moradia, mas a gente não pode deixar de pagar os juros. Né? Enquanto a gente não derrubar esse discurso mentiroso da matematização da economia, e já é hora, porque esse sistema deu errado no mundo inteiro, o liberalismo deu errado, o neoliberalismo deu mais errado ainda, e o planeta está afundando, e a Europa afundando. Europa, anote aí, né? Se continuar desse jeito, acaba a União Europeia nos próximos anos, acaba o euro nos próximos anos, mas aí é outro debate. Mas está afundando, não deu certo. Então não dá para assim, só sobrou o discurso ideológico, né, que sustenta o maior furto da história planetária, onde se pegou trilhões de dólares de dinheiro público de cidadãos japoneses, europeus, norte-americanos, para salvar grandes empresas. Isso não tem mais estado de bem-estar social. Os tributos não estão sustentando saúde e educação lá. Está sustentando o quê? Está sustentando a roubalheira dos grandes bancos, né, e das grandes empresas desses países. Bom, quinto problema e último problema, quinta questão. Nós vivemos também, e aí mais uma questão também da... Eu como constitucionalista, né, acho, e queria te colocar essa questão, que uma solução jurídica, né, que pode ajudar a resolver o problema é a constitucionalização do financiamento dos direitos sociais. Mas eu queria colocar um problema aqui também. Né? Eu acho isso importante. Mas eu acho também que a gente tem, por vezes, a tentação de querer resolver todos os problemas no âmbito do direito. Há também uma invasão do direito no campo. O direito invadiu recentemente no Brasil, né, porque vem surgindo outros discursos autoritários, perigosos, né, às vezes até totalitários, de viés fascista, às vezes, para a Europa, Estados Unidos e até aqui no Brasil, onde se acha, não tem que, então, tudo vai resolver com direito. Criminalidade, mais direito penal. Bobagem, direito penal nunca resolveu criminalidade em nenhum lugar do mundo. Né? As pessoas estão dirigindo alcoolizadas, prende, pega a carteira, multa, bobagem. Né? Você começa, então, as pessoas começam. A lei da palmada, que é outra coisa ridícula. Né? Se der palmada na criança, direito penal nele. Né? O que foi? Teve mais uma ficha limpa, que é absolutamente, ridiculamente inconstitucional. E estão querendo fazer até uma ficha limpa agora da Câmara de Vereadores aqui em Belo Horizonte, absolutamente, redundantemente, enormemente inconstitucional. Né? Mas o que é? Você querer resolver problemas que estão do campo da moral, do campo da ética, do campo da política, com o direito. Isso é muito perigoso. Porque em vez de você convencer ou levar as pessoas a se comportarem de determinada forma, porque elas acreditam que devem se comportar daquela maneira, não. As pessoas vão se comportar daquela maneira só porque existe a repressão do Estado. No momento, então, que se a repressão do Estado falha, as pessoas vão se sentir livres para fazer aquilo que é condenável do ponto de vista moral e ético. O direito não pode invadir o espaço moral e o espaço da ética totalmente, porque é muito perigoso. Então, eu acho que aí, terminando, né, eu volto a dizer, a solução de todas essas questões está na política. Né? E o que a gente tem hoje é uma grande confusão. Uma confusão de poderes, né? Um judiciário superpoderoso, um Supremo Tribunal Federal completamente fora da sua época, com os ministros vestindo capa até o tornozelo, parecendo que vieram do século XV ou do século XVI, e que se julga a consciência moral do país. Pelo amor de Deus, nós somos uma república, né? E pelo menos simbolicamente, para ser república, a primeira coisa que eles tinham que fazer, né, é tirar aquela capa preta do século XV, né, e ouvir, e não se achar a consciência moral do país. Né? Então, um Supremo que se julga poder constituinte originário em algumas decisões. Né? Dessa supervalorização que vem do Poder Judiciário e do STF. Né? Mas isso tem uma razão de ser. Também vai, então, a última, que é um poder legislativo em nível da União, né, um Congresso Nacional, que não faz o que tem que fazer, que não discute o que tem que discutir, que não vota o que tem que votar,
que faz CPI, investiga mal, porque quem sabe investigar é a Polícia Federal, deixa a Polícia Federal fazer o serviço dela, e eles têm que debater as grandes questões nacionais, têm que debater os grandes temas nacionais, têm que fazer a reforma política, né? E isso eles não fazem. E daí o descrédito, esse vazio de poder, um ineficiente poder legislativo da União, né, faz com que esse vazio de poder seja ocupado pelo Judiciário e pelo Executivo, o que vem acontecendo também. Então, enfim, eu acho que é de extrema riqueza, né? Isso aí é todo o pano de fundo, né, do que você colocou de uma forma, né, com muita precisão, né? Sem dúvida, concordo, né, que há uma inconstitucionalidade por omissão, sim, claríssima, né? E, enfim, é isso que eu queria, resumidamente, apenas provocar a plateia, provocar o telespectador, né, provocar para o debate aqui esse momento em que vivemos de confusão jurídica e política, né? E uma defesa veemente da volta da política, né? Não da politicagem, da boa política.